Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. E hoje nós conversamos sobre a relação entre a universidade e a terceira idade. Nossa convidada é a professora da Unesp em Marília, Maria Cândida Delmasso, e também assessora editorial da Fundação Editora Unesp. Professora Maria Cândida, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Muito obrigada pelo convite. É um prazer retornar para falar um pouco desse projeto que nós coordenamos, na Pró-Reitoria de Extensão Universitária, junto a todos os núcleos da Universidade da Terceira Idade. Professora, a senhora é a coordenadora do Núcleo Central da Universidade Aberta Terceira Idade, que é a UNAT. Eu gostaria que a senhora comentasse, então, como tem sido a atuação da UNAT nesses anos de trajetória em prol desse vínculo da universidade com as pessoas idosas. O projeto da Universidade Aberta Terceira Idade da Unesp, ele é pioneiro se nós pensarmos em termos de agregar todas as unidades universitárias da Unesp. Ele começou, as discussões começaram em 93, 94, já existiam algumas ações isoladas em diferentes unidades da Unesp, mas ele passa a ser um programa institucional ligado à Pró-Reitoria de Extensão a partir de 1995. Então, ele é estruturado, são organizados núcleos locais, em algumas unidades, Assis, Marília, Rio Claro, Franca, Prudentes, eram unidades que já tinham trabalhos e nós começamos esse trabalho em Marília. Eu comecei coordenando o núcleo de Marília, fiquei na coordenação por 18 anos e já estou atualmente na coordenação do núcleo da reitoria e também com a coordenação do núcleo central, que agrega todos os 21 núcleos da Universidade da Terceira Idade. Nós temos, é um projeto, podemos até dizer que é um programa institucional da Pró-Reitoria de Extensão. Nós temos portaria com toda a regulamentação de ação. Embora tenha o núcleo central, cada um dos núcleos, eles têm autonomia de ação. Cada um tem a sua proposta, a sua forma de atuação. A importância de termos o núcleo central é que nós podemos organizar e gerir projetos coletivos com a captação de recursos, e isso beneficia todos os núcleos. A experiência ela é enriquecedora na universidade e a gente observa que a entrada da Universidade Aberta à Terceira Idade nas unidades universitárias da Unesp, ela acabou fortalecendo a questão intergeracional, ou seja, o convívio do aluno de graduação, do aluno de pós-graduação com o aluno idoso. E quais atividades, professora, que propiciam esse convívio, essa troca? Olha, existem, por exemplo, a maior parte dos núcleos, eles têm o curso de informática. Normalmente, quem ministra o curso de informática são os bolsistas do projeto da terceira idade ou algum bolsista voluntário no projeto. Então, são alunos de graduação dando aula para idosos. Quando nós temos o curso de língua estrangeira, para idosos, nós abrimos vagas para alunos de graduação. Então, aí eles são colegas de turma, Então, seriam os alunos de graduação vindo participar junto com os idosos. E em alguns cursos de graduação, os professores abrem vagas para os alunos idosos participarem como aluno especial, aluno ouvinte, aí ele frequenta junto o ambiente que seria tradicional de graduação. Dos jovens, dos alunos graduandos. E é muito interessante porque você observa assim, um convívio quase que sem barreiras. A questão de se chamarem por você, você vê idoso sentado na escada junto com os alunos de graduação. Então, você começa a quebrar mitos, estigmas acerca do envelhecimento e diminui essa distância cronológica entre o jovem e o idoso. Eles começam a conviver de uma forma harmônica no mesmo contexto. A entrada da UNAT nas unidades da Unesp também conseguiu mudar a concepção dos docentes e dos funcionários sobre o idoso. Aquela visão do descartável, aposentou, fica em casa, não tem mais nada o que fazer. Então, a gente observa que não é mais isso. Eles começam a participar ativamente da vida do campus. E os docentes da Unesp olham esses alunos diferentes, eles são alunos questionadores,
os alunos da terceira idade, e é uma relação muito interessante, porque você começa a observar que com o passar do tempo, né, eu já estou nesse projeto há mais de 20 anos, é uma coisa que parece que já foi assumida pela universidade, esse convívio do idoso e a sua frequência dentro das unidades universitárias. Esse espaço, né, professora, de intercâmbio, de interrelação, intergeracional, que é tão fundamental, como tem sido essa receptividade com relação aos idosos? Eu sei que vocês fazem algumas pesquisas no sentido de sentir um clima, de como esses idosos estão, que outras atividades eles gostariam dentro da instituição, como tem sido essa troca, essa contribuição que os idosos levam para a universidade no sentido de movimentar ainda mais as ações do projeto? A demanda dos idosos acabam por sugerir novos projetos, projetos de extensão, projeto de pesquisa, iniciação científica, mestrado, doutorado. Então, nós aproveitamos todas essas atividades para gerar conhecimento na área. Por exemplo, eles começam a discutir a questão de queda. Então, você busca o professor que trabalha com queda de idosos para dar palestra. Aí você busca alguma unidade que tem o curso de fisioterapia, ou você busca voluntários nas cidades onde tem o NAT para ministrar um curso de fisioterapia para a terceira idade, Tai Chi Chuan, ou um outro tipo de atividade física que lide com a questão do equilíbrio. Por exemplo, eles começam com um problema, às vezes, de voz. Você leva o pessoal da fonoaudiologia. Tem um projeto interessante no campus de Marília, que eles estão fazendo um acompanhamento longitudinal para diminuir a questão de perda auditiva. Então, a hora que começa a perceber, já faz uma ação proativa para que ele não fique excluído pelo fato de não ouvir, né? Então, muitas das ações, a demanda é por parte do idoso. Eles são consultados para saber o que querem. Então, tem a parte de arte, tem a parte, por exemplo, o teatro, quase todas as unidades têm, e o teatro pode parecer, eles vão lá para passar tempo. Não é, eles constroem um texto, eles criam um cenário, e quando eles decoram o texto, eles trabalham com a questão da memória. E a gente vê, nós temos promovendo um envelhecimento sadio, então é um pouco da proposta. Com qualidade de vida. Então, a gente vê que é um envelhecimento saudável. E um aspecto interessante que eu observo, eu desenvolvo, né, algumas pesquisas ao longo desse tempo, né, com a universidade, a questão da autoestima do idoso melhora significativamente. A relação familiar também. Familiar. Então, você vê, as idosas, elas começam a se cuidar mais, voltam a tingir o cabelo, a se preocupar com a roupa. A respeitabilidade deles em relação à família aumenta. Por quê? Fica idoso, a família parece que vai deixando de lado. Então, ele começa a ter, um desenvolvimento ativo novamente nessa relação familiar. E é interessante, no caso da informática, a aproximação que isso leva aos idosos terem com os netos. Então, começam a se falar no Skype, no Facebook, eles criam um Facebook, então eles aprendem a manusear toda essa nova ferramenta que nós temos disponível para que, que ele consiga atingir esse novo momento. Por exemplo, uma pesquisa interessante que eu orientei de iniciação científica, inclusive depois foi até um trabalho premiado dessa minha aluna, ela começou com a oficina de leitura. Começaram a ler livros que eles haviam lido na adolescência, para fazer uma leitura significativa e contextualizada daquilo. Num segundo momento, ao invés dela trabalhar o livro em papel, ela começou a usar a tecnologia. Eles começaram a ler o livro no computador, né, em tablets, em outras mídias, para aproximar e começar a quebrar aquele estigma da dificuldade. Nós estamos com um crescimento significativo dos livros eletrônicos. Então, é uma forma dele também... Para inseri-los nessa nova demanda, nesse novo contexto. E a aceitação foi muito boa. Foi muito boa. Então, eles também estão abertos
para quebrar mitos, para quebrar tabus, mostrando que eles são pessoas que estão, né, antenadas, eles querem saber tudo que está rolando no mundo, sabe, de política. Quando começa a chegar perto da eleição, eles já começam a pedir que levem professores ou pesquisadores para discutir com eles a questão política. Professora, e nesse sentido é importante que a gente tenha uma socialização de informações voltadas à terceira idade, para a terceira idade, e a gente vai conversar no próximo bloco, então, sobre o Guia da Terceira Idade, que foi elaborado em parceria com a Promotoria de Justiça do Estado. Perfeito. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos sobre a relação entre a universidade e a terceira idade. Aqui no estúdio nós recebemos a assessora editorial da Fundação Editora Unesp, professora da Unesp Marília, Maria Cândido Delmasso. Pensando nessa relação entre a universidade e a terceira idade, este ano foi lançado pela Fundação Editora Unesp o Guia Prático da Pessoa Idosa em parceria com a Promotoria de Justiça do Idoso do Estado de São Paulo. No quadro Ponto de Contato de hoje, nós conversamos com a promotora Cláudia Maria Beré sobre essa parceria. No ano de 2007, a Promotoria do Idoso tinha lançado uma cartilha a respeito do Estatuto do Idoso. Esse trabalho tinha sido feito em conjunto com a Defensoria Pública. Como em 2013 o Estatuto do Idoso completou 10 anos, nós resolvemos fazer uma nova versão, né, da cartilha para comemorar essa data. Como a Defensoria Pública tinha trabalhado com a gente na primeira edição, nós convidamos novamente, eles aceitaram, e como eu tinha participado do Conselho Estadual do Idoso, em conjunto com a professora Maria Cândida, que também era conselheira, e já havia conversado sobre esse assunto com ela, nós convidamos a Unesp para participar do projeto, que também prontamente aceitou. A edição desse guia prático, ele visa a educação em direitos, né? Nós queremos que as pessoas conheçam os seus direitos e saibam onde ir para reivindicá-los quando for o caso, onde fazer denúncias, onde fazer reclamações. Então, o guia tem um conteúdo explicativo e também um conteúdo com muitos endereços para a pessoa saber onde comparecer. O trabalho conjunto, ele é muito frutífero, porque cada instituição traz a sua visão e contribui de acordo com os seus recursos. Então, a cartilha teve a editoração feita pela Unesp, excelente, e a ilustração feita pela Defensoria Pública também ficou ótima. Então, é um material muito amigável para ser lido, uma leitura simples, uma linguagem coloquial. A gente espera que o leitor aproveite. Professora, pensando nessa importância de ter um guia prático para a pessoa idosa, como a própria promotora Cláudia comentou, qual que é a importância de se pensar nessas parcerias para a produção desse tipo de material? Quando a promotora de justiça nos procurou para realizar esse material, em parceria também com a Defensoria Pública, foi interessante porque nós abordamos a questão social, educacional e principalmente a questão legal no que diz respeito aos direitos. Nós observamos ao longo desses anos a dificuldade que a pessoa idosa tem a respeito dos seus direitos, principalmente o que ele pode exigir do Estado como uma função que o Estado deva passar ou deva executar a esse idoso. Então, nesse material que nós elaboramos, nós conseguimos agregar todo esse conhecimento, toda a questão da legislação, do que o idoso poderia solicitar, o que ele poderia exigir, o que é direito, o que é dever, e com um olhar crítico do Ministério Público e da Defensoria Pública. Então, o material ficou sintetizado, ele ficou muito próximo a um livreto de consulta. Ele está elaborado, né, na versão em papel, na versão digital, disponível na página das 3 instituições, né? E um aspecto interessante a abordar é que esse material teve uma participação da editora Unesp executando a sua responsabilidade social,
ou seja, é um material que usa o selo Cultura Acadêmica, um selo com uma validade bastante significativa para a editora. Ele é catalogado na Biblioteca Nacional, ele tem o ISBN, ou seja, é um material que tem uma preocupação com uma qualidade editorial por parte da editora Unesp. Esse material está tendo uma receptividade muito grande. Um dos itens nós abordamos a questão da Universidade da Terceira Idade e apontamos cada um dos núcleos existentes. Depois que o guia foi lançado, a demanda cresceu significativamente. Número de idosos interessados em participar do projeto dentro da universidade. A Unesp para saber desse projeto. Como eu recebo toda a informação por e-mail e telefone dos núcleos de São Paulo, posso avaliar por lá. Mas eu acredito que as outras unidades da Unesp também têm uma demanda grande de busca de idosos que tomaram conhecimento do projeto mediante a distribuição de informações no guia. A gente comentou que essa questão desse guia ele é voltado para as pessoas que lidam com a terceira idade, que convivem, mas também a própria terceira idade tem essas informações importantes de serviço, de saber a quem reclamar, a quem recorrer. Isso, e está numa leitura muito acessível, uma leitura gostosa, cuidadosa, acessível, atualizada. Então, se ele observar um número de telefone que ele queira ligar, com certeza ele vai localizar aquele local. A gente observa que, às vezes, alguns materiais eles ficam muito tempo sem ser atualizado e a pessoa fica sem saber o que procurar, onde procurar, o que fazer. E nós já combinamos de não deixar passar muito tempo para que a gente possa fazer novas edições atualizadas para que a pessoa não perca esse contato ou não perca a fonte aonde buscar o conhecimento para a sua qualidade de vida. A senhora comentou que ele está disponível na versão impressa. Onde que as pessoas podem ter acesso a essa versão impressa? A versão impressa está sendo distribuída pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Eles foram encaminhados para as promotorias das cidades, em todas. Então, o idoso é só ele procurar o Ministério Público, ele tem acesso à versão impressa. A Unesp disponibilizou a versão digital na nossa página, né? No www.unesp.br, na aba Terceira Idade. Na aba Terceira Idade. A hora que clicar na aba, já direciona direto e já tem o arquivo com o PDF do Guia da Terceira Idade. Fica convite para todo mundo conhecer o trabalho de vocês, então. E lá também a gente tem a relação de todos os núcleos, as 21 unidades da Unesp que desenvolve o projeto da Terceira Idade. Professora, e no último bloco, então, a gente comenta um pouco mais sobre a importância de se trabalhar com essa terceira idade e quais os frutos que têm sido gerados a partir de todos esses trabalhos como Guia Prático da Terceira Idade. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos com a professora da Unesp, Maria Cândido Delmasso. Professora, comentamos sobre esse guia prático da pessoa idosa no último bloco. Eu gostaria que a senhora complementasse para exemplificar como que esse guia tem gerado novos frutos, novas discussões dentro da universidade, também no nível da nossa justiça, em prol desse público, dessa população que é crescente cada vez mais no país. A demanda por conta do guia, né, a hora que o guia ele começou a circular, né, no estado de São Paulo, nós temos demanda inclusive de fora do estado de São Paulo, instituições que ficaram sabendo do material, talvez buscas pela internet. Então, todos estão muito interessados. E a gente observa que essa demanda está fazendo com que a gente vá até determinados locais para falar do guia. Nós temos agora, no mês de outubro, um evento que vai acontecer em um projeto da Prefeitura Municipal de São Paulo e a doutora Cláudia e eu fomos convidadas para conversar com os idosos sobre o guia. Então, eles querem saber, eles querem fazer perguntas, e é interessante que, mediante essa ação de ir até eles, eles acabam também tirando dúvidas de aspectos de vida pessoal deles, né? Então, nós planejamos ter essa disponibilidade de ir até os locais, de passar para os idosos esse trabalho que nós realizamos. Também pensamos em atualizar
daqui um ano e meio, 2 no máximo, termos uma nova edição do guia para que ele possa ser socializado não só com a pessoa idosa, com os familiares, com cuidadores, com as instituições que trabalham com idosos, pesquisadores, alunos, todas as pessoas que queiram saber um pouco desse universo e do que acontece com essa pessoa nessa fase da vida. Além dessa parceria, professora, há outras sendo pensadas dentro? A própria UNAT, ela estabelece parcerias com escolas da região? Sim, sim. Nós temos parcerias de projetos da UNAT com instituições de idosos, com asilos. Nós temos projetos com outras instituições que têm atividade com idosos, no caso do GEAP, que é a Fundação de Seguridade Social, antiga patronal, né? As pessoas idosas vão conhecer dessa forma. Então, nós temos parceria para desenvolver projetos coletivos, né? Então, são várias ações que elas acabam acontecendo em cada uma das localidades. No interior, quase todas as UNATs tem vínculo com o Conselho Municipal do Idoso. Então, é uma forma da Unesp estar presente nesse espaço. Esse papel extensionista da universidade. Extensionista e reflexivo da responsabilidade social da universidade em pensar o que desenvolver com esse grupo de pessoas nessa faixa etária. E aí a contribuição vai além dessa formação, desse intercâmbio que a gente comentou no primeiro bloco do idoso, com os alunos, com os professores, vai nessa formação humana, socializadora, que a universidade também tem que exercer. E ela se abre para esses órgãos, tanto as organizações não governamentais quanto as organizações públicas, no sentido de dialogar com essas instituições e também abrir caminho, abrir espaço para que essas instituições possam se apropriar do conhecimento construído na universidade. Então, essa troca ela é muito importante. E porque nós observamos, durante um tempo, eu fiz parte do Conselho Estadual do Idoso, representando a Unesp, e a gente observa que às vezes falta um pouco de conhecimento que a universidade poderia trazer e favorecer uma reflexão mais crítica a respeito do envelhecimento humano. Não apenas desse momento da vida, mas pensar o envelhecimento humano, pensar em cursos para profissionais que trabalham, ou curso de extensão universitária, curso de especialização. Nós estamos pensando já há algum tempo em construir um mestrado profissional na Unesp sobre envelhecimento humano. Mas a gente sabe que todos os docentes, como o nosso programa está espalhado na Unesp toda, então a gente tem um pouco de dificuldade ainda para estruturar, até de logística. Nós temos usado muito a videoconferência para reuniões com os coordenadores. Eu acho que isso, além de otimizar tempo, diminui custo. É bastante onerosa uma reunião presencial, mas em alguns momentos ela é fundamental. E nós estamos agora nesse segundo semestre com uma ação planejada com uma professora de Franca, né? Ela é coordenadora do núcleo de Franca. Ela está trazendo uma pesquisadora de Portugal que trabalha com envelhecimento para ministrar uma disciplina na pós em Franca, e ela vai trazer essa pesquisadora até São Paulo para que a gente possa fazer uma capacitação com os coordenadores dos núcleos da UNAT. Discutir o que está sendo feito em Portugal, que avanços, o que ela pode trazer essa troca de experiência, de novo, mais uma conhecimento, para que a gente possa incorporar, ver o que nós podemos aproveitar dessa ação, do que ela faz, que parcerias. E interessante que, mediante essa troca, alguns professores acabam indo para o exterior para fazer pós-doc, olhando para a área do envelhecimento humano. Pensando nessa expertise que, de repente, a Europa desenvolve, nós tivemos a atuação do Instituto de Estudos Brasil-Europa, no qual a Unesp atuou em Botucatu, pensando nessa questão do envelhecimento. Então, mais uma vez, essa troca... Uma vez, isso está muito presente na universidade, e isso é muito bom, porque você agrega todo esse conhecimento construído para que a gente possa desenvolver cada vez mais essa nossa expertise, como você mencionou, acerca do envelhecimento humano. A Unesp, como uma das pioneiras nessa ação,
ela não é a criadora da Universidade da Terceira Idade, mas ela é pioneira nessa ação coletiva, aonde congrega todos os núcleos com uma coordenação central para que a gente pense o projeto coletivamente, produza conhecimento. O ano passado nós produzimos um livro sobre diferentes pesquisas realizadas nos núcleos da UNAT. Este ano nós participamos dessa parceria com o Ministério Público e com a Defensoria, e nós já estamos organizando um outro livro para o próximo ano. E claro que, paralelo a isso, cada núcleo local também produz o seu conhecimento. Eles têm ações locais, os seminários. Marília agora vai ter um seminário junto com a Prefeitura Municipal. Franca acabou de lançar um livro sobre o idoso. Rio Claro tem muito mestrado e doutorado na área do envelhecimento humano. Então, assim, cada núcleo tem as suas expertises em relação a essa ação. E tem sido cada vez mais um efeito multiplicador. E a gente observa que a demanda também é grande das pessoas nos procurarem para poderem conhecer um pouco do trabalho que a Unesp desenvolve em relação à terceira idade. E que essas ações, então, professora, sejam cada vez mais frutíferas e ampliadas para pensar essa relação. Eu gostaria de parabenizar pelo trabalho e agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Nós agradecemos em nome de todos os coordenadores, em nome da coordenação, da Pró-Reitoria de Extensão e da própria editora Unesp, na qual eu estou vinculada atualmente. Nós agradecemos essa oportunidade de refletirmos e de socializarmos um pouco esse trabalho, modéstia à parte, maravilhoso que a Unesp desenvolve em relação à terceira idade. Muito obrigada, professora. Muito obrigada pelo convite. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e conhecer um pouco mais sobre a ação da Unesp em prol da terceira idade, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais. Bye.